está ouvindo Lambisgoia Cast. Sejam todos bem-vindos ao Lambisgoia Cast, um podcast associado à Confraria dos Canárias, porque em terra de gente de bem, ser canalha é um privilégio. Nossa, eu sou péssimo para começar os podcasts. Eu vou mandar logo a introdução, depois eu gravo o negócio separado e coloco. Daí, Delfim, você já voltou? Aqui é um copo d'água de 800 ml. Então demorou. Ah, beleza. Sabe o que isso me lembra? Não. Me dá um copo d'água! Que isso? Então, já que estamos gravando aí, hoje nós vamos canibal, falar aqui, hoje nós estamos gravando aqui o The Lambisgoia Cast. Vamos falar da Era de Ouro. Estamos gravando o quê, ô João? The Lambisgoia Cast. The Lambisgoia Cast. The Lamb. The Lamb is Goia. Como Lamb ovelha, né? No inglês, né? Eu entendi. Pois é, entendeu? Porque a palavra lambisgoia é massa por causa disso. Uma das definições para lambisgoia no dicionário é gente reunida para falar de coisa que não entende nada, sacou? Deve ser uma definição muito antiga, então. Não, depende de onde, né? A lambisgoia é fazer um trocadilho com a palavra lambisgoia, para xingar a mulher antigamente. Então, cara, eu já vi a gente chamar de lambisgoia para homem também. Então, isso como eu te falei, varia da região, sacou? E os significados tem uns montes. Bom, então hoje nós vamos falar aí da Era de Ouro, do princípio dos super-heróis nos comics, né? Nos quadrinhos norte-americanos, do que veio antes até, né? Porque tem muita gente que acha que o Superman é o marca inicial da coisa, e hoje nós vamos conversar, talvez não seja bem isso. Então, bora falar de Era de Ouro. Hoje os convidados que estão aqui comigo, o meu grande amigo Delfim. Olá, lambisgoiando com vocês, hein? O outro grande amigo, Renegado. Oi, tudo bem? Então, dois dos caras que eu conheço, assim, que mais sacam de DC Comics, que eu conheci até hoje, de quadrinhos também, posso dizer, né? E de Era de Ouro, o Renegado é um dos caras que mais saca mesmo. Essa altura já entende de descer e de subir muito. Também. Mas o Renegado tem uma coisa que não só saca, como ele lê os quadrinhos, né? Que a gente fica naquela quadrinho antigo, ninguém lê, o Renegado... Eu também. Nossa. Opa, então vamos lá. Eu tenho toneladas de scan de quadrinho aqui. Então, já que ele já entrou aí, o convidado aqui que nós estou conhecendo hoje, o Eduardo Kovalevski, que é youtuber o Eduardo Kovalevski, que é youtuber do canal A Voz do Gibi e do Canto do Cova, que também saca tudo e lê os quadrinhos da Era de Ouro, coisa que eu nunca fiz. É que o Renegado então, empresta, né? Isso é bom. Não, pô. Não, mas se vocês acham que eu li, que eu sei, espera até vocês verem o Cova falando. Nossa. Eu já percebi, Joá, que hoje eu vou ficar bastante quieto. Desculpa ter te entregado aí que você não leu também, foi mal. Pelo amor de Deus, lê a primeira aparição do Crimson Avenger. Realmente, não aconteceu. Bom, mas eu acho que você pode começar bem, Delfim, para a gente aí, porque eu acho que antes de falar dos quadrinhos da Era de Ouro, eu acredito que a principal influência para eles, né, desse gênero aventuresco que surge nos quadrinhos é do pulp,
Você podia falar Sim. um pouco do Pulp pra gente? Sim, o Pulp Fiction. Sim, Pulp Fiction. Para você que não sabe, Pulp Fiction não é apenas o nome do filme do Tarantino, é claro, né? Pulp Fiction são aquelas revistas de banca, né? Feita com papel, feito com a polpa menos nobre do papel, né? Por isso mesmo, pulp, e que eram feitos para consumo muito rápido e que continham histórias folhetinescas, mas não o folhetim romântico, né? Aquele folhetim, vamos para colocar para você que está no Brasil, comparando com literatura, não é o folhetim ao estilo José de Alencar, ou então o estilo, até quiçá Machado de Assis, um começo de realismo, não. Eles eram folhetins voltados para o público masculino, principalmente o público jovem masculino, contendo histórias aventurescas, rápidas, à la Júlio Verne, à la H.G. Wells, mas com uma pegada até mais descartável. Com o sucesso de alguns personagens criados em Pulp, nesses livros Pulp, começou-se um senso até de cronologia, começou um senso de que se você querer acompanhar de modo serializado esses personagens. Então, alguns personagens surgidos do Pulp fizeram muito sucesso e eles começaram a influenciar o que não era ainda uma cultura pop, porque isso não existia ainda, mas começaram a influenciar os jovens da época e alguns, desde dos adolescentes, crianças e adolescentes, até jovens adultos, o que começa a fazer com que surja um novo tipo de mercado consumidor, né, para esse tipo de personagem. Os Pulps surgem meio que concomitantemente com o cinema, né, com o cinema comercial, né? O cinema ainda era mudo, o cinema ainda era, mas ainda era uma novidade também. Então muito experimento era feito no mundo do cinema. E nos Pulps, por incrível que pareça, a questão não era tanto o experimento, mas a questão era a experiência que você tinha, né? Essa experiência de você tá vivendo uma aventura fantástica, às vezes num cenário que você até conhecia, né? Não você era tanto levado para mundos fantásticos quanto para mundos urbanos. E o Pulp, ele começou a trazer para a gente alguns dos personagens que até hoje persistem. Dois personagens que todo mundo conhece, né, que pelo menos todo mundo minimamente conhece, pelo menos já ouviu falar desses personagens, são o Doc Savage e o Sombra, né? São dois personagens que são surgidos na era do Pulp. E o Pulp é a influência definitiva. John Carter também. John Carter, sim. John Carter do Warlord of Mars, né? Sim, mas é que o John Carter ele não surgiu exatamente nos Pulps, né? O John Carter. Rapaz, eu acho que foi. Né? Eu acho que foi nos Pulps, cara. É porque você tem que ver a situação, né? Geralmente, esses personagens, quando eles começaram em antologias, né? Pulp de antologia, né? Então, era o personagem, vários outros. Aí, depois, eles eram relançados com edição única, né? Só com aquele tema. Entendeu? Tarzan parece também foi dessa forma. Então, o John Carter é um personagem claramente dessa época. O John Carter é um... Uhum. Alô? Peraí, deu falha na minha voz ou foi impressão minha? Não. Sua voz falhou para mim, mas você estava em John Carter claramente dessa época. Tá, claramente dessa época que o John Carter é de 1912, o personagem, né? E ele surgiu como contos em antologias, né?
Sim, tá, ok, eu entendo o argumento, né? Sim, personagem pop, portanto, porque o primeiro livro, né, a primeira edição do Princesa de Marte, que é o livro que reúne as primeiras aventuras de Isso é o que eu quero dizer. é o livro de 1917, né? Então, o John Carter, as primeiras 6 aventuras do John Carter vêm antes do Tarzan, por exemplo. Então, é a primeira criação do Edgar Rice Burroughs, né? Antes de criar o Rei das Selvas, né? O Tarzan. Mas esses personagens, se a minha voz estiver falando, vocês avisam, por favor, tá? Mas esses personagens, eles têm esse setup de serem personagens, de certa forma, ou acima da lei, ou acima do senso de lógica, ou acima do senso da ciência, né? São personagens fantásticos que estão lá para serem pontos de desequilíbrio entre a realidade vigente e o que ela poderia vir a ser, né? Dentro dos contextos dos mundos fantásticos. Oi? Quando você diz acima da ciência, quer dizer ficção científica, né? A ficção científica, na época, ela era algo que estava começando, era uma proto-ficção científica, né? Ela tem alguns pequenos nomes, né? Mas, por exemplo, ainda não existia cunhado o termo ficção científica, né? Ele é um termo que é cunhado um pouco de tempo depois, ainda na era das revistas, das publicações, acho que pelo John Campbell, né? Mas tipo isso, as primeiras histórias, as primeiras 2 décadas do século XX e o que vem anteriormente, que são as ficções europeias principalmente, que isso inclui o Júlio Verne, mas também inclui as primeiras histórias que foram criadas na Europa, né, com o senso fantástico, tipo o Micrômegas do Voltaire, né, e outras histórias que começam a caminhar pelo mundo da ciência, elas ainda não têm esse nome de ficção científica. Primeiro, inclusive ficção científica, ela primeiro é chamada de ciência e ficção, ou tentam inventar uma palavra só para isso, depois eles desmembram para ficção científica, né? Que é um termo mundialmente adotado a partir dos anos 40. Então, mas, tipo, tudo isso vem dos pulps. Tipo, os pulps também são influenciadores da ficção científica. E são influenciadores, é claro, dos quadrinhos, né? Principalmente influenciadores dos quadrinhos. Sim, concordo plenamente. Bom, depois dessa introdução aí do Delfim, antes da gente prosseguir, é porque rolou uma sonoplastia muito peculiar vindo do microfone do Delfim enquanto ele falava, né? E eu fiquei curioso, Delfim, você está fazendo café, lavando a louça ou você estava mijando no banheiro? Não. E como eu disse para vocês, estou com uma variação, uma flutuação de rede aqui. E é por isso que é bom estar gravando, porque acho que na minha gravação a minha voz vai sair fluida, né? Mas então, eu não estava no banheiro, porra. Bom, fazendo a pesquisa para o episódio, eu fiquei, me veio uma dúvida assim que eu acho uma dúvida até constante, porque sempre se fala assim, os super-heróis começam com um super-homem, né? E com ele a Era de Ouro. Calma, gente, não bata em mim, espera, deixa eu terminar. Mas tem, antes dos gibis, né, a gente tem o Fantasma, que era um herói mascarado, mas que era das tiras. E por que? Tiras de jornal. Tiras de jornal, sim, do Fantasma do Lee Falk, né? Que é de 36, se eu não estou enganado. Deixa eu só conferir. Vários heróis famosos eles surgiram nas tiras. Mandrake, o Fantasma, sim. o Príncipe Valente. Mas a minha pergunta para vocês é: por que o Fantasma não é o marco inicial dos super-heróis? Já que ele tem um uniforme de super-herói, ele usava máscara, mas não é um super-herói.
Rapaz, isso é uma questão de opiniões, né? Porque a maioria dos historiadores de quadrinhos, eles concordam que Superman, né, apesar de não ter sido realmente o primeiro super-herói de fato, né, mas aquilo ali foi um divisor de águas, né? Mas alguns outros historiadores, eles, por exemplo, consideram o Fantasma. Agora, vamos lá. Eu sempre falo que entre o preto e o branco existe toda uma graduação de cinza. Então, entre o não super-herói e o super-herói, também existem essas graduações. Então, o primeiro personagem que eu achei, né, de uma tira de jornal, né, parece que era o tal de Joey Hércules. Não era Joey Hércules, mas eu lembro que ele tinha alguma coisa com Hércules no nome, né? E ele era um cara comum, né? Um cara bem, bem forte, comum. Ele se vestia como um americano comum, né? Naquele tempo o pessoal usava gravata, terno, coisa e tal. Só que ele era dono de uma força prodigiosa e ele era mais uma tira de humor, né? Tinha uma vez que ele parava trem, né? Ele rebocava um trem, né? Isso, assim, agora, interessante, porque ele não tinha o apelo, né? Acho que isso durou, só o quê? 20 tiras, por aí. E depois sumiu. Só voltando um pouquinho, me desculpe, porque... Jó, deixa eu botar mais linha nessa fogueira aí, porque é o seguinte, a gente tem, eles tendem a fazer uma distinção entre super-herói, né? Daí, no caso, o marco do super-herói, o poder sobre-humano. Hugo Hércules. Né? Tô vendo aqui. Hugo Hércules, de 1902. Então, mas aí tá. E daí tem a questão do vigilante mascarado, que é outra questão. Exato. Né? O vigilante mascarado, tipo, ele é uma figura que não existia até o fim do século XIX. E daí tem uma peça de teatro na França que todo mundo conhece o nome, pelo menos, que é o Pimpinela Escarlate. 1903. Exatamente, 1903. E ele populariza a ideia do vigilante mascarado, né? E a partir daí parece ser uma boa ideia você esconder por trás de uma identidade secreta, né? Que não é exatamente uma ideia super nova para os americanos, por exemplo. Afinal de contas, tipo, no Velho Oeste, para você esconder a identidade, você botava um lenço na cara, era como uma máscara, né? Então, tipo, para você tentar esconder suas feições, né, para você não ser facilmente reconhecido. Identificado. Aliás, eu falei França, mas não é na França o Pimpinela, né? É Inglaterra, eu acho. Mas ainda assim, né? Esse negócio... Delfim, repete aí. Eu falei França, mas é Inglaterra o Pimpinela. É Inglaterra, verdade. Tipo, mas ele cria esse clichê, esse verdadeiro clichê da identidade secreta, e por trás dele, tipo, outros criadores percebem que isso pode ser uma boa ideia, né? Para você preservar a identidade do seu herói, né? O seu herói não ficar tão exposto e criar uma série imensa de outros recursos narrativos, né? Tipo, o primeiro que me vem à cabeça, né? Que é da época do John Carter também, é o Zorro, né? Zorro, né? Então, eu pensava que né? O Sombra utiliza o recurso da máscara e do chapéu, né? Tipo, o Fantasma, se a gente for pensar bem, o Fantasma ele se diferencia deles todos, porque o Fantasma não usa simplesmente uma máscara. O Fantasma usa um uniforme, né? Ele tem todo um paramento diferenciado, né? Para poder... A mitologia atrás dele, né? O espírito que anda. Exatamente, tem uma mitologia, ele seria imortal, né? E essa é a questão, né? O fantasma, nós, leitores, sabemos que o fantasma
é um mortal herdeiro da 21ª linhagem dos Walker, que enfrentaram os piratas. A gente sabe disso. Agora, para as pessoas à volta e todo o mito, o fantasma é um ser imortal. E sendo um ser imortal, né, é uma pessoa que está viva há 300 anos. Né? Então, se ele 300, 400 anos, então se ele está vivo todo esse tempo, então ele é um ser sobrenatural. Por isso, o próprio nome diz, fantasma. Né? Então, o que define o herói? Espírito que anda. O que define o herói é o que ele é ou a ideia do que ele é? Aí vem uma controvérsia de a gente poder dizer se o fantasma é ou não é o primeiro super-herói. Vamos e convenhamos, o Lee Falk teve uma grande ideia, né? Eu acho que chamou o Renegado para conversa também, né? O Sim. Renegado foi. O Renegado tá calado aí? Então, ele foi relegado. O Renegado está calado porque ele tem um microfone, entendeu? Então, estão conseguindo escutar? Então, mas olha só, o Renegado. Mas a gente está falando do fantasma de 36. Mas a gente tem que falar também de um outro personagem aí, que é o Doutor Oculto, que surge em 1935. E se a gente for levar o conceito igual do Hugo Hércules, né, que o Eduardo citou aí. Hugo Hércules. Hugo Hércules, então, o Doutor Oculto ele também tinha superpoderes, né? E ele surge na New Comics número 6, que já é uma empresa, que já é uma revista da empresa que viria a se tornar DC Comics no futuro, né? E se você vê, os que são considerados, assim, por exemplo, os primeiros, vamos dizer, heróis, sem ser super-heróis da DC, vigilantes, esse Doutor Oculto apareceu primeiro. O Zatara, que é o pai é um mago, detonista, ele veio... E também vamos dizer assim, como tudo, sempre que uma coisa faz sucesso, antigamente, até hoje em dia também acontece, eles querem copiar, todo mundo quer copiar, o Zatara vamos dizer, é uma cópia do Mandrake. Mandrake. Isso. E ele... Não só ele, mas alguns outros magos durante a Era de Ouro copiavam justamente esse trejeito, né, do Mandrake, né? E tinha até quem copiasse o próprio Zatara, né? Que parece que o Misto com Y, né? Misto, o mago, ele também recitava os feitiços dele de trás para frente. Né? A cópia da cópia. Eu tenho um cara de fraque cartola que é um mágico. Ele faz um gesto hipnótico. Não, eu vou falar as palavras ao contrário. Tipo, isso não é exatamente uma grande diferença, né? Eles eram basicamente iguais. Agora nos deu Zatanna, né? Zatanna é uma personagem... Mas nos deu Zatanna, sim. Que aí é original. É porque eu acho que tem um detalhe aí, porque, se eu não estou enganado, o Zatara era uma história do miolo da Action Comics 1. A primeira aparição dele, certo? Exato. Sim. Assim como 38. O Oculto é a primeira criação, se eu não me engano, do Sigil do Shuster. Qual? Eu tô viajando. Doutor Oculto. Doutor Oculto? Doutor Oculto. Mas eles fizeram outras coisas também. Eles fizeram Federal Man, né, que é Rádio Squad, né, que era a história de policiais, né, que era... A tradução seria mais ou menos como Rádio Patrulha. Né? Vou me corrigir, Cová. Primeiro super personagem do Sigil e do Shuster. Primeiro super personagem, desculpe. A gente tá Realmente foi Doutor Oculto. Só somos super-heróis. Desculpa, eu não quis ser tão preciso. Desculpa, porque precisão é minha falha. Mas voltando aqui às minhas pesquisas aqui, daí não sei se vocês... o primeiro herói mascarado dos quadrinhos, ele é considerado o The Clock, né, de 36 também, que saiu na Funny Pages, que era do George Brenner, peraí, não é isso mesmo, que era do George Brenner. E em 38, o primeiro herói mascarado da DC Comics, da editora que viria a ser a DC Comics, foi o The Crimson Avenger, né? Do Jim Chambers, que foi na Detective Comics número 20.
que você fala desses aí, Renegado? Esse Crimson Avenger, ele é a cópia, como disseram, o Zatara copiou o Mandrake e depois outras pessoas copiaram o Zatara. Então, esse Crimson Avenger também é a cópia da cópia. Ele começou com o Sombra, né? The Shadow. E porque ele tinha o chapéu parecido com o do Sombra, só que ele usava máscara tipo do Robin, né? Não, mas a máscara dele veio que ele é a cópia da cópia. Porque surgiu o Sombra, aí surgiu o Green Hornet, né? O Besouro Verde. E aí o Besouro Verde copiou o Shadow, o Máscara. E o Crimson Avenger copiou o Besouro Verde. Rapaz! Ó, gente, tipo, vamos esquentar esse papo ainda mais sobre as origens do super-herói. Eu acho que, tipo, nem fantasma, tipo, tira o fantasma dessa história, tiram os outros, tipo, daí o primeiro super-herói. Essa demorou para eu entender, né? Faz uns anos já que eu quero falar sobre isso, nunca tive uma chance com o Brunão, né? Que eu adoraria ter esse papo com o Brunão também, porque eu queria quebrar a cabeça dele com a informação, mas guardei para um momento como hoje. Para mim, o primeiro super-herói nesse sentido não é o Fantasma, não é o Super-Homem, né? Mas é a década de 30, especificamente do comecinho da década de 30, só que a gente só pensa no Ocidente, né? Tem um personagem de 1931 que todo mundo aqui conhece, por causa de um anime que fez muito sucesso no Brasil, nos anos 70, né? Chamado Fantomas, né? Sim, é verdade. O Fantomas é um legítimo super-herói mascarado com poderes de 1931, né? Então, tipo, eu acho que a gente sempre fica muito o Ocidente, quem foi primeiro, e daí a gente fica nas criações americanas, inglesas, francesas, até, e daí a gente esquece que existe um mercado de consumo de imagens ilustradas que era o proto-mangá japonês, né? Que nos deu Fantomas, né? No começo da década de 30, e a gente, tipo isso 9 anos antes do Super-Homem, 5 anos antes do Fantasma. Então, eu acho que a gente pode repensar os nossos conceitos de quem veio primeiro. Quando a gente pensa em o mundo é grande, né? Ele dá muita volta também. Porque, na verdade, o Fantomas... existia um tipo de teatro no Japão, né? Que... vamos supor, não era teatro de marionetes. Era um teatro que eram apresentados ilustrações e aí as pessoas, assim, os atores, né, como dizem, né, eles falavam por trás. Entendeu? Eu não lembro como é o nome desse tipo de teatro. Então, o Fantomas, ele surgiu aí. Esse tipo de teatro ele chama teatro de papel. Ele combinava figuras projetadas, né, com a voz dos atores por trás, né? Ele tem o nome em japonês, mas eu sinceramente não vou lembrar. Ogonbat, né? Ogonbat, que seria... Esse é o nome do Fantomas. Sim. Seria algo como Morcego Dourado. Isso, né? Todo mundo lembra do Morcego Dourado no Fantomas, pelo amor de Deus, né? É por isso que existe o Morcego Dourado, crianças. Vocês crianças de 70, 50 anos de idade que por acaso viram o Fantomas, né? O mais curioso... O que vocês acham? O mais curioso do Fantomas é que, tipo, de onde vem o nome dos personagens, né? O fantasma é muito óbvio, né? O fantasma vem do fato de as pessoas considerarem que ele é um espírito, né? Já o Fantomas, né? Que é o Morcego Dourado, o nome em japonês dele vem de uma marca de cigarro. Ruim, né? O super-herói, né? Delfim trouxe essa revelação bombástica, que não era nada que a gente pensava. Eu falei no começo que não ia ser nada que a gente pensava. Mas vamos perguntar para vocês aí, a quem se habilitar a responder, o que define a Era de Ouro? Mas era o seguinte, nós temos que ver a Era de Ouro
o que precedeu a Era de Ouro. A Grande Depressão de 1929, as pessoas estavam todas, né, nervosas, sem saber sobre o amanhã. A Segunda Guerra estava batendo na porta, né, porque Hitler ele tinha invadido a Polônia em 1939. Os Estados Unidos só entraram efetivamente na guerra em 1941, né, com o ataque de Pearl Harbor. Então, basicamente, eu acho que as pessoas elas estavam tentando, assim, sair da realidade, não só e também se sentirem incentivadas. Embora que, como a gente sabe, esse tipo de gênero não foi criado por causa da Segunda Guerra, mas a Segunda Guerra teve muita influência. Mas a gente vê, basicamente, na Era de Ouro, o seguinte, aquela coisa preto no branco. O herói é bom, o herói é bonito, o herói é cheio de virtudes. Né? O vilão é mau. Embora, assim, na minha concepção, muitas vezes o vilão era um incompetente, né? Em vez de dar um tiro na cara do personagem, do herói, ele ia prender ele numa armadilha qualquer, coisa e tal, que o herói sempre saía. Outro clichê muito usado na época era desmaiar o herói. Tontear o herói, chegava um capanga, qualquer coisa. O cara podia ter treinado no monastério Shaolin, coisa e tal. Ia chegar um capanga de pouca instrução, ia dar um cacete na cabeça dele, ele ia desmaiar. Ia ser amarrado pelo vilão. Então, a gente vê, eram histórias inocentes. Quer dizer, claro, existem exceções, né? Cada um vai dizer, não, mas teve tal história que o personagem matava, coisa e tal. Sim. Falando de um período, do começo da Era de Ouro, a gente via que muitos personagens queridos hoje, eles mataram. Por exemplo, Superman, Batman, né? Gavião Negro, todos eles, invariavelmente, em algum período, eles mataram um outro vilão, geralmente um capanga. Mas, com o avançar, né, da década, daquela... Da Era de Ouro... Isso foi uma descarga. Da Era de Ouro. Não, isso não foi eu também acho, hein? Foi renegado? Foi, deu fim. Pô, não foi eu não. Tô quieto aqui, mas não foi eu não. Bom, então, basicamente, ao avançar da Era de Ouro e coisa e tal, foi-se diminuindo aquelas fatalidades vilanescas que aconteciam. Claro, na minha opinião, se vocês perguntarem, eu acredito que a Era de Prata, pelo menos nos primórdios, as histórias eram muito mais bobas, né, do que da Era de Ouro. Eu sou fascinado pela Era de Ouro. Ó, a Era de Ouro... Renegado, só rapidinho. Não, fala, pode falar. Mas assim, super rápido, o meu comentário. Eu acho que certo. do maniqueísmo... Sim, maniqueísmo, exatamente. Ele define... O preto no branco, bom e mal. Exatamente, ele define a Era de Ouro perfeitamente, mas também a liberdade de se contar histórias, porque é o seguinte, como eram histórias teoricamente para criança e não existia o politicamente correto ou qualquer regulação, todo tipo de história era contado e os narradores eles tinham não só tal liberdade, mas como nenhuma vigilância, né, no seu escrever. Tanto que a Era de Ouro, a gente coloca o fim do marco da Era de Ouro e o começo da Era de Prata na falsa história do Flash dos dois mundos, mas não é bem assim, né? Junto com ela vem um contexto o contexto do macartismo. A gente não pode esquecer disso, né? Sim, as histórias começam a teoricamente ficar mais bobas porque há uma vigilância, começa a ter um selo de controle que é quase um selo de censura, sabe, dos quadrinhos. Código de quadrinhos. Que é o Comic Code. Aquele maldito livro, né, do Seduction of the Innocent. Sedução do Inocente. Frederico Hertan. E daí, então antes do advento da Era de Prata, dentro da Era de Ouro, por que era a Era de Ouro? Porque tudo era lindo, tudo era maravilhoso para criadores, para leitores, tipo, tudo era possível. É uma era em que tudo era possível. Então, você tem as possibilidades mais fantásticas de heróis e vilões e de situações
bem como não existia nenhum freio, nenhuma censura mental dos criadores. E eles falam assim, a gente pode fazer o que nós quisermos, e os leitores, sim, ficavam fascinados com isso. Então, não é só uma questão de fuga, Cova, mas eu acho que também tem uma questão do fascínio exercido por aquelas figuras de capa, por essas maravilhas mágicas científicas, sobre-humanas, que estavam sendo mostradas nas páginas desses quadrinhos, que se diferenciam das tiras em formato e em cor, né? Então, de repente, a gente tinha heróis de papel coloridos, né? Então era uma grande diferença para as tiras. Aqui no Brasil a gente teve muito acesso a isso, esse material em preto e branco, né? Por uma questão de custo, mas a gente lá fora existia acesso em cores, né? Então, tipo aquelas cores de gráficas, as gráficas antigamente nos Estados Unidos, elas e no Brasil também, assim, o padrão de colorização era um pouco diferente, né? Era um semic modificado, né? Por exemplo, as gráficas tinham usava-se muito vermelho, então as gráficas tinham o seu próprio vermelho, então era comum que os personagens das histórias tivessem tons de vermelhos, o Batman sendo uma grande exceção dessa época, né? Tipo as cores muito vivas para chamar muita atenção, numa impressão muito tosca, né, para ser feito muito rápido. Então, tudo isso era uma coisa que não existia. Lembrem-se de novo, cinema, mal o cinema tinha se voltado para o som. O cinema era preto e branco, né? Era a única forma de entretenimento, né? Por isso que foi considerado por muito tempo a nona arte, desculpa, a oitava arte, né? Hoje se fala sobre nona arte, mas era a oitava arte. Eu não sei o que aconteceu, que enfiaram uma arte no meio, mas o quadrinho eles não tinham muitos rivais, né? Então, mas o quadrinho era considerado a oitava arte, rivalizando com o cinema por causa disso. Então, existia esse fascínio todo, e não era só uma fuga, era fascínio mesmo. E esse fascínio começa a se desvanecer com o fim da Segunda Guerra Mundial, e principalmente com esses dois personagens, que são o Vertan e depois o MacArthur, eles acabam destruindo um cenário de pureza que existia, né? Tomando alguns exemplos da liberdade criativa como se fosse prejudicial às crianças. E daí a gente tem o fim da Era de Ouro dos quadrinhos, né? Lembrando que a Era de Ouro não abrange só os super-heróis, né? A gente fala muito sobre a Era de Ouro dos heróis, mas é a Era de Ouro dos quadrinhos em si. Isso envolve os quadrinhos de crime, os quadrinhos de ficção científica, mas principalmente os quadrinhos de terror, que foram os principais prejudicados dessa história. Terminou, Delfim? Eu posso também dar meu parecer? Eu falei que era breve, né? Eu achei que fosse breve. Não, Delfim, eu só perguntei porque eu não queria te interromper, cara. Aí para você completar seu raciocínio. Tá completado. Então, 5 horas depois, o renegado fala. Não, mas é que uma das coisas para mim que marcou foi, como o Delfim já citou, além disso do maniqueísmo, foi a utilização de inimigos como nazistas e os japoneses, né? Porque é mais raro os super-heróis dessa época terem uma galeria de vilões. Eles enfrentavam mais sabotadores nazistas ou iam lá no front para fazer alguma coisa. Então, quando acabou a guerra, então eles ficaram sem ter que enfrentar. Foi um também dos grandes problemas. Mas só que, quando acabou, para explicar melhor essa parte, para quem não sabe, o Félix Vertan, ele começou a inventar uma porção de coisas sobre super-heróis, dizer que os super-heróis levavam as crianças e adolescentes à à violência e outros temas mais pesados, vamos dizer assim. E
se você não sabe, na época, as crianças e adolescentes, ficaram tão, isso aí começou a influenciar tanto, começou a sair no jornal, e eles queimavam livros. Tinha em cidades pequenas dos Estados Unidos, eles iam num Sim. lugar, então, assim, passavam nas casas, você tem história em quadrinhos aqui, de e tal, aí pegavam as histórias de quadrinhos, levavam e queimavam em praça pública. Já tinha um lugar que Isso depois da publicação do livro Sedução do Inocente, Frederico Ertan. chegava Sim. até 6 Lamentável. metros de altura, fogo, mostrava assim, nos jornais, fogueiras de até 6 metros de altura. Quando Meu lançou Deus. esse negócio, o selo, como que foi o doutor? O selo, como é que se diz mesmo? É o Selo selo de aprovação do de aprovação. Comics Code Authority. O caso foi parar no Senado dos Estados Unidos. Aí, quando eles começaram a ver eles começaram a bolar uma comissão de censura para barrar os quadrinhos, para ver o que podia ser publicado ou não. Aí as próprias empresas de quadrinhos, editoras, criaram esse selo para eles garantiam que o que estava lá era, vamos dizer assim, permitido para crianças. Decente, apropriado para a família. Isso. E se o quadrinho não tivesse esse selo na capa, os entregadores que levavam para as bancas, transportadores, se recusavam a levar. As bancas de jornal se recusavam a vender. Foi uma coisa assim muito... E aí também ficou mais bobinho. A Era de Prata ficou mais bobinho. Também vou puxar a sardinha, porque vocês sabem que eu gosto de o personagem da Capitão Marvel, o Shazam. Aí, muito dele, ele era, como a gente já falou antes, ele era a cópia, surgiam várias cópias, ele era a cópia do Superman, né? No tempo. Então, os quadrinhos dele, na Era de Ouro, ele era meio diferente dos outros. Ele era um negócio mais altruísta, mais, assim, infantil, mais camp. E parece que isso funcionou, e o Superman, na Era de Prata, ele absorveu muito disso. Até o Bill Finger, do Batman, que é do Capitão Marvel, o equivalente é o Otto Binder. Ele saiu do Capitão Marvel para escrever o Superman. E aí, quando ele escreveu o Superman, ele bolou vários personagens novos, o Krypto, a Supergirl e tal, e absorveu trouxe esse ar camp de o Capitão Marvel. E aí todos os outros quadrinhos começaram a copiar também. E aí a Era de Prata absorveu muita coisa do que era o Capitão Marvel da Era de Ouro. Viu? Foi breve, né? Foi breve. Eu fico pensando nessas fogueiras, Renegado, fico pensando quantos quadrinhos da Era de Ouro são raros por causa dessas malditas fogueiras, né? Exatamente. E depois, e esse cara, esse Frederico Bertrand, as pessoas ficavam inquirindo, queriam ver as fontes dele, porque ele botava coisas assim no quadrinho, e, não, eu vi isso, eu vi aquilo. Ele foi testemunhar no Senado. E ele disse que ele cuidou de 500 jovens de uma clínica, eu acho que em Nova York. Ele disse que ele cuidou de 500 jovens por ano, durante não sei quantos anos. Depois foram ver, aí ele se acusava das fontes. Não, onde se viu isso aqui e tal? Se acusava das fontes. E como ele era médico, as fontes dele eram confidenciais, não podiam mexer. Aí depois que ele faleceu, foram ver e viram que ele adulterava na maior cara de pau as fontes. Aí, isso que ele tratou 500 jovens por ano, viram que, na verdade, ele tratou 500 jovens por todos os anos que ele trabalhou nessa clínica. É o quê? Então, o cara mentiu, assim, descaradamente, entendeu? Por exemplo, ele dizia, uma das coisas que ele dizia da Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha influenciava as meninas a se tornarem homossexuais. Por quê? Porque a Mulher Maravilha batia, ela brigava. Então, eu digo que isso é uma coisa masculina. Porque nesse tempo, hoje em dia, você entra numa academia e vê o pessoal, sei lá, fazendo karatê, tem uma mulher ali treinando, uma ou mais. Kung Fu, judô, é uma coisa normal, mas naquele tempo, não. Então, ele dizia que isso, que a Mulher Maravilha estava influenciando com ela brigar, bater nos outros, é uma coisa masculina, estava influenciando as mulheres a serem homossexuais. Então... Posso dar a minha opinião? Pode dar a sua opinião. Não, mas vamos ver. De todas as teorias, né, que Frederico Ertan apontou, né, pelo menos a de Mulher Maravilha faz algum sentido, mas não porque ela
lute, ou seja, violenta ou coisa e tal. Na verdade, se você olhar as primeiras histórias dela, né, ela sempre tentava resolver as coisas na amizade, né? É claro, ela ia lá, destruía avião, quebrava as armas do inimigo todo, coisa e tal, fazia aquelas... Mas o grande fato é, ela veio de uma civilização em que só tinham mulheres, né? Não, e Então, também ela, agora aquela o coisa, Cláudio, não pegavam muito nisso, né, no quadrinho, né, não falavam sobre sexualidade explicitamente no quadrinho, né? eu não Mas, vou. levando-se em conta, eu digo que ela, sendo criada, né, até o... Só viu o primeiro homem na idade adulta. Ora, então eu deixo a cada um, para cada um, a sexualidade Mulher Maravilha, porque realmente, até então, né? Mas não vamos entrar muito nesse negócio da Mulher Maravilha, porque a gente vai falar dela mais adiante. Então, senão a gente tem uma pauta. Então, e daí Mas o duro que pega essa cabeça poluída do Joseph McCarthy, acho que eu chamo ele de MacArthur antes, né? O Joseph McCarthy era um senador do Wisconsin, Sim, o senador. prestes, tipo, tava querendo treta há muito tempo, né? E daí, tipo, ele viu isso como a grande plataforma dele, tipo, salvar as crianças, sabe? Tipo, É uma Oh, cruzada, né? Uma aquele grande negócio, oportunidade de se promover. qualquer político de direita, é, ele vem com esse papo de salvar as é, crianças da violência, tipo, a segurança. Então, daí, e as pessoas que iam nesse papo nos anos 40, 50 continuam caindo até hoje, né? É ruim. concordo, Não aprende o passado, cara. concordo. Não está no passado, eles censuram o passado. Então, mas isso é um papo para outra, uma podcast. outra conversa, mas só dessa coisa também que a gente estava falando antes de a gente entrar nessa vertente aí, desse viés dessa conversa, a gente estava falando qual foi o primeiro super-herói, mas qual foi a primeira super-heroína dos quadrinhos? Rapaz, se eu não me engano, foi a Tornado Vermelho, a Marrunkel, né? Porque ela começou como uma personagem humorística, né? Se não me engano, All American Comics. Ela chegou até a fazer uma ponta, né, na estreia da Sociedade da Justiça, né, onde a condição de membro dela não é muito bem esclarecida, né? Se ela realmente fazia parte do grupo, agora só apareceu ali, pronto, e nunca mais. Ela, preocupada com a violência, né, da vizinhança dela, era uma dona de casa, coisa e tal. No caso, quem era a estrela realmente da história parece que era um amigo dos filhos dela, que era Scribble, né? Scribble, que era um desenhista mirim. Só que aí ela passou muitas edições, né, sendo só uma dona de casa, coisa e tal, que era extremamente megera, né, muito violenta com as crianças dela e com outras pessoas de uma forma geral. Então, um dia ela criou tipo um uniforme, né, ela botou uma panela na cabeça, né, com buracos, né, e pegou um pijama, né, botou uma toalha como capa e começou a defender, né? E as pessoas, né, pelo menos dentro do quadrinho dela, achavam que o Tornado Vermelho era um homem. Então, além de ser a primeira super-heroína, também seria a primeira super-heroína crossdresser. Eita. Mas e também a primeira super-heroína por si só, né? Porque as outras, a maioria que apareceram foram versões femininas de heróis masculinos. Exato. Então, mas tipo, se fala da Marrunkel, eu sei disso, mas tipo, daí entra em cena aquele personagem que foi resgatado pelo Karasik na Fantagraphics, né, que gerou 3 livros maravilhosos, né, que é um criador muito obscuro hoje menos obscuro, mas muito obscuro da década de 40, chamado Fletcher Hanks, que criou entre outros personagens bizarros, ele criou
o Stardust, né, o super mago da ciência, que é tipo uma das coisas mais bizarras. Mas entre isso, né, provavelmente o Fletcher Hanks criou a super-heroína, né, a primeira super-heroína, porque ela era Que era? mulher e ela era que era a Fantoma, né, que era uma mulher que para se vingar de homens maus e corruptos, ela se transformava, ela vivia na selva, né? Por algum motivo, né? Nunca foi totalmente explicado isso, mas para poder se vingar principalmente dos homens e homens corruptos, ela se transformava, se transmutava com o rosto numa caveira, né? Uma caveira com uma cabeleira loira, né? E que voava e tinha superpoderes malignos para poder se vingar desses homens, né? Isso tudo é 1940, né? Então existe essa primeira super-heroína que antecede a Mulher Maravilha, né? Então é um personagem que ficaria talvez alguém ligou a TV? Talvez na obscuridade total, se não fosse o trabalho de resgate do Karadzic que trabalhou na New York, trabalhou com Art Spiegelman, tal, e ele acaba resgatando essas histórias para uma série de 3 livros da Fantagraphics há mais ou menos 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás. Então, a gente hoje tem acesso a essas histórias e a gente sabe que provavelmente ela é a primeira super-heroína, uma super-heroína clássica, com poderes, né? Só para completar a informação, a Red Tornado, né, a Marranco, ela surgiu na identidade civil dela na All American Comics número 3, em 39, mas como Red Tornado, ela aparece na All American Comics número 20 de 1940, novembro de 1940. Mas o Renegado tocou um tema interessante, que ela no caso ele disse que a Red Tornado era a primeira, ele fez uma referência como primeira, né, como primeira, sem ser uma versão masculina de outros personagens. Porque a gente pode falar também, por exemplo, dessas versões que eram contrapartes, né, femininas, por exemplo, a China, a Rainha das Selvas, do Will Eisner, né, e do S.M. Jerry Nigger, que ele fez para o Agus número 1, em 1937, e eu acredito que tenha mais exemplos para isso, né, que a China é uma personagem conhecida, mas quase nunca se é associada ao nome do Will Eisner, né, cara, que o Will Eisner o Spirit é tão forte como personagem que eclipsa as outras criações dele, né? Não, mas o Will Eisner, ele criou muitos personagens sem estar ambientado no universo de Spirit, né? Não, sim, por exemplo, em 1939 ele cria o Wonder Man para o Wonder Comics, né? Uhum. Mas, Renegado, você quer falar dessas outras personagens que... Não, mas quando eu quis dizer essa China, não foi bem o que eu quis dizer, sério. Quando eu quis dizer contraparte, por exemplo, o Batman, ele tem a Batwoman, surgiu, né? Por exemplo, o Rockman, o Adão Negro, ele tinha a Rock Girl. É isso que eu quis dizer, tinha um contraparte. Por exemplo, ela não foi nem a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha não é uma contraparte feminina de um outro herói. Ela e também a ajudante, né? Ela seria uma heroína por si só. Foi isso que eu quis dizer. Ah, tá, entendi. Não, porque quando você fala da China, Rainha das Selvas, lógico, é muito difícil não associar o Tarzan, né, cara? Ah, tá. Por isso. Porque, vamos lá, nós tínhamos, né, naquela época, Era de Ouro, nós tínhamos tempos que eram rudes, né, com as minorias, né? Tínhamos heroínas, né, mas desde o surgimento do primeiro super-herói até o primeiro surgimento da primeira heroína, houve muitas mudanças, né? Como eu falei antes, né, a Red Tornado, né, ela era uma personagem humorística. Então,
não havia nenhum respeito nela, não havia nenhum respeito dela ser super-heroína. Ela era até muito desastrada, né? Nesse encontro que eu falei com o grupo da Sociedade da Justiça, ela não pôde comparecer, né, ficar lá, porque tinha rasgado a calça quando estava subindo no prédio. Só que a gente não vê Alô? a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo com Mulher Maravilha, por exemplo. Então ainda não havia muito respeito. Ó. E, por exemplo, não haviam, por exemplo, heróis negros. Os negros sempre eram representados em formas caricaturais. Chineses também. Por exemplo, o Black Hawk, né, que era personagem da Quality Comics, que era um aviador. Ele liderava uma esquadrilha, né, de aviadores também na Segunda Guerra. Eles tinham um personagem chinês, só que ele era totalmente caricato, que era o Chop Chop. Ele falava errado, ele não tinha uma aparência exatamente humana, né, tinha grandes orelhas. Então, Normalmente, tinha muitos estereótipos racistas naquela época. Assim, normalmente assim japoneses, como asiáticos, quase eles tinham grandes Exato. dentes, né? Roy Thomas, né, assim, só saindo um pouco da questão, por exemplo, Roy Thomas, quando ele escreveu, por exemplo, All Star Squadron, né, que, no caso, figurava muitos personagens da Era de Ouro, né, retroativamente, inferindo que havia um grupo, né, de mais de 50 super-heróis na Era de Ouro. Ele incluiu, por exemplo, o Admirável, né, o Amazing Man, que era um personagem negro, porque não tinha personagens negros. Entre vários outros personagens. Né? Assim, mas é um outro tempo. Por exemplo, o Lanterna Verde, o Lanterna Verde da Era de Ouro, quando viu esse Admirável, né, que é o nome dele em inglês, viu ele usando os poderes dele, falou assim: meu Deus, tal, você deve ser uma grande, você deve trazer grande honra, deve ser uma grande, deve ser muito bom para sua raça, uma coisa assim que ele falou. Mas o Admirável, ele não foi criado na Era de Ouro, ele foi retroativamente criado para ser integrado como se tivesse surgido naquela época. Tá entendendo? Tô fazendo confusão. Foi com outro personagem isso? Eu lembro que ele foi igual. Não, você só tá lembrando do retcon, Renegado. Porque o All Star Squadron, ele não foi realmente criado na Era de Ouro, ele foi retroativamente criado para as aventuras, né, do grupo se passarem na Era de Ouro. Né? Até então, né, você reunir tantos personagens era até impossível, eu diria, na Era de Ouro, porque eu acho que o máximo, né, que a gente via o quê? A Sociedade da Justiça, né, porque parecia, né, como se cada personagem, né, de cada editora, muitas vezes ele vivesse um universo à parte, sem influência, né, de uma história com a outra. Né? Hoje já é uma coisa mais diferente. Isso, pronto. Outro aspecto da Era de Ouro era isso aí. Não existia exatamente uma continuidade, né, fora daquele título, né, das histórias daquele herói. Né? Bom, a gente falou dos heróis, falamos um pouco das heroínas, né? Definimos a Era de Ouro, mas eu acho que tem uma parte muito importante que a gente não falou, que são as principais revistas e as principais editoras daquele primeiro momento ali. Vamos chamar o primeiro momento, sei lá, de 35 a 38, ou melhor, 35 a 40, definindo a primeira década, assim, né? Que seria até as proto-editoras do que são hoje, né? O que seria a Marvel, o que seria a DC, e todas as outras que se perderam no caminho, né? Na verdade, a DC ela era fusão de duas editoras, né? A National Periodicals e a All American Comics. A National Periodicals era dona de Superman, Batman, né? O Zatara, Congo Bill. A All American era dona da Mulher Maravilha, de Lanterna Verde, né? Se eu não me engano, do Flash, né? Do Átomo, né? Então, praticamente todos os personagens que saíam na revista All American Comics. Né?
A All Star Comics, se eu não me engano, era da National Periodical, se eu não me engano. Mas acho que era em conjunto com a All Americans, eu não tô muito lembrado. Eu sei que lá para 1944, a National e a All American se fundiram para formar o que hoje é conhecido como DC. Aí temos a Timely, que era editora do Capitão América, do Namor, né, e do Tocha Humana original. Para quem não sabe, Tocha Humana original, ele era uma forma de vida artificial, era um androide. Eu acho que é bom falar também que o primeiro super-herói da Marvel é o Namor, né, cara? Namor, exatamente. Que o Capitão América ele surgiu em 41, né, Namor em 39. Tocha Humana também parece que foi em 39. A Timely era só ia se chamar Marvel, acho que a partir dos anos 60, né, quando entrou Stan Lee, aquela parceria Stan Lee, Jack Kirby, que eles criaram praticamente todos os alicerces do universo Marvel. Né. Mas até então, a Timely, né, não tinha tanta diferença entre as outras editoras. Né. Aí vamos lá. Só um adendo. Sim. O Cova, só um adendo, que apesar da editora se chamarem de Marvel nos anos 60, o Tocha Humana, tanto o Tocha Humana como o primeiro herói chamado Anjo, ele surge na revista Marvel Comics número 1, em 39. Então era um título da Timely, né? Sim. Um título da Timely que serviu, né? Assim como Detective Comics, também serviu para nomear DC, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu. É uma coisa plausível. Mas por muitos anos, eles chamavam, eu não me lembro qual era o nome que eles fundiu na National e a All American. Só que por muito tempo, eles tinham um nome ali que ficou... Era National Allied Comics Publications. Não, National Allied Publications era o nome de uma das duas, National Allied Publications e a American Publications. A National Allied é a editora que deu origem à National Periodical, que depois se fundiu. Ah, sim. Mas só que aí as duas não se fundiram, elas tiveram um nome. Só que todo mundo chamava por DC Comics, que era a revista do Batman. Então ficou esse apelido por um tempo, até que eles resolveram mudar mesmo. Entendo. É um fenômeno, eu acredito, que é parecido com o que acontece aqui no Brasil, né? Por exemplo, a gente chama goma de mascar de chiclete. Chiclete não é goma de mascar. Isso é uma marca de goma de mascar. Assim como a gente não chama, por exemplo, aqui no Nordeste tem gente que chama de... Não, me vê um sabão Omo aí, mas nunca, às vezes não tá nem falando da marca, né? Tá falando de sabão em pó. O brasileiro, ele tende, né, a associar o nome de uma marca ao nome do próprio produto. Por exemplo, o gibi. O gibi mesmo. Gibi não é história em quadrinhos. Gibi era um título de história em quadrinhos, que hoje é extinto. O Renegado, eu vou tirar a sua dúvida. Eu fui pesquisar o nome oficial da DC. Até os anos 60, ela tinha inclusive ações na bolsa, né? Era National Periodical Publications ou National Comics. Mas ninguém conhecia elas assim, era só DC e foi assim que ficou. E o nome oficial DC Comics só foi adotado em 1977, com a adoção daquele famoso logotipo que foi criado por Milton Glaser, que todo mundo conhece, que é o famoso DC Bullet. Mas deixa eu falar mais uma coisa. Só para uma curiosidade, não tem a ver com o nosso tema aí do podcast, mas só para... É uma curiosidade para quem estiver ouvindo. Durante a crise das terras, eles queriam mudar o nome da editora de DC Comics para Action Comics, que na verdade trocou para Marvel. Mas que é um nome assim, bom, Action e tal, e era o nome da revista. Você tem fonte disso? Não tenho fonte. Mas ia ser duro, né? Porque eu acho que isso é mito. AC era o nome... Mas não permitiram. Já existia uma editora nos Estados Unidos chamada AC Comics, né? Então, eu lembro, acho que ia ser muito difícil para eles falar assim, a AC Comics surgiu em 1969 e ainda existe, né? Ela era a Paragon e tipo, por muito tempo ela foi a Americomics, né? Então, eles tirar uma sigla tão forte quanto a DC para virar Action, eu não sei. Eu acho que é lenda. Não, mas
foi recusado o nome. As pessoas, eu não sei quem teve a ideia, mas só que os superiores vetaram a ideia, não foi pra frente, né? Os dominantes. As As ordens. ordens. A molecada de hoje não vai entender nunca, mas tudo bem. Spectroman. Continuando com o hall das editoras da Era de Ouro. Fawcett Comics publicava as histórias do Capitão Marvel, Shazam, do Ibis, o Invencível, Homem Minuto, entre outros, né? Parece que o Flecha Dourada, né? Não tô bem lembrado. Dourada. Esse Flecha não é Dourada. super-herói, ele é do Velho Oeste. Do Velho Oeste, sim. Mas de toda forma era uma editora, né? Aproveitando o parênteses aí, que tem uma coisa engraçada que a gente fica, né, a gente tá o tempo todo assim, fulano copiou tal, que copiou tal, que copiou tal, uma eterna cumilança e regurgitação da história, né? Teve um personagem que chamava The Arrow, que surgiu em 1938 na Funny Pages, que era um arqueiro com roupa vermelha, né? Uhum. Criado pelo Fred Gardner. Para quem acha que, porque geralmente vê aqui, quem veio primeiro, o Arqueiro Verde ou o Gavião Arqueiro, né? Não, foi o The Arrow dessa revista aí. E Olha, teve uma se você atividade for... de arqueiros também em outras editoras, né? Sim. Teve, você for procurar, agora tem Um arquétipo. Tinha a Comics, tinha o Spider, aí você vai procurar, você vai achar, tem pelo menos em cada editora. Sim. Que no fundo são arquétipos do Robin Hood, no final das contas, né? Uhum. Agora, vamos lá. A gente vê, por exemplo, se você for olhar, o próprio Superman e o Batman, eles são cópias de coisas que existiam da época. Só que essas coisas, né, essas outras obras, elas caíram no esquecimento e eles não. Né? Por exemplo, o Superman, pelo que eu li num artigo, muito da história dele original parece muito com a novela de 1930 e pouco, chamada Gladiador, né? Gladiator. Gladiator, ele era sobre um cientista que ele criava uma fórmula, né, que dava assim, força e resistência, né, e capacidade de salto, baseado na força proporcional dos insetos, né, que se fossem convertidos para um tamanho humano fariam coisas sobre-humanas. Quando a gente vê a primeira página, né, da Action Comics 1 com a origem de Superman, qual a explicação para tais poderes maravilhosos? Eles dão praticamente a mesma explicação, que ele está muito evoluído em frente à humanidade, que a força dele, né, que tem o gafanhoto, a formiga, consegue erguer não sei quantas vezes o próprio peso dela, e foi praticamente aí que eles beberam a fonte. O Batman, havia um filme, parece que alemão, né, do cinema mudo, parece que, se não me engano, era o Morcego, que era, no caso, um bandido que ele se vestia de morcego. Né? Ele tinha uma máscara horrenda de morcego, coisa e tal, e entrava nas casas, né, para roubar. O Coringa, todo mundo aqui deve saber, né, que a feição do Coringa foi baseada num personagem, né, o Homem que Ri, né, se não me engano, do cinema alemão. Sim, que é baseado num livro famosíssimo. Sim. Mas só para fazer expressão... uma propagandazinha, assim, tem 2 vídeos na nossa playlist. Um é sobre o Coringa e o outro é sobre a Mulher Maravilha, que também vai falar de algumas questões que a gente levantou em relação à Mulher Maravilha. Sim. Que eu sugiro, eu vou deixar aí na descrição. Que você acha na playlist do Doutor Canalha. Mas, além disso também, além de beber da fonte, eles absorveram características que outros personagens fizeram antes. Ou, vamos dizer, ao mesmo tempo. O Batman, por exemplo, hoje em dia, não é na Era de Ouro, mas hoje em dia você vê que ele com o passar do tempo, ele começou a absorver muita coisa do fantasma, o espírito que anda. Ele o Batman não pode ser morto, é uma criatura sobrenatural, esse tipo de coisa. O Superman tinha um personagem da Art Comics, tinha uma divisão que produz o arte, vocês em aquele seriado Riverdale, passa lá. Então, esse arte é como se fosse, nos Estados Unidos, é como se fosse a Turma da Mônica para eles. Só que tinha uma divisão de eu ia fazer esse parâmetro. Tinha uma divisão de super-heróis. E um desses super-heróis era o Steel Sterling.
Sterling Steel é aço inoxidável. Aí fizeram um trocadilho, Steel Sterling, em vez de Sterling Steel. Aí ele era Steel Sterling, o Homem de Aço. Ele tinha essa alcunha, o Homem de Aço. Só que esse personagem acabou caindo no esquecimento, e o Super-Homem acabou ficando com essa alcunha. Ele Com a alcunha de passou Homem de a ser Aço. Homem de Aço. Você tem ideia do ano desse tal Sterling Steel? Eu não sei, mas ele é lá da Era de Ouro também. Sim. Mas vocês não acham que essa alcunha também não vem do Doc Savage, o Homem de Bronze? Pode ser também. Pode ser também. Pode ser, que veio de lá também, desse Steel Sterling, veio do Doc Man of Bronze. Doc, sabe, Homem de Bronze. Então a gente diz, tudo vai, é uma coisa ali, vai um absorvendo do outro, uma coisa, um vai copiando, vai pegando, bebendo da fonte do outro. Tanto que hoje em dia é muito difícil você criar um super-herói que não tem alguma característica de um outro que já existe. Isso com certeza, né? Eu acho até hoje em dia, quando alguém processa o outro, assim, acho uma coisa bem canalha, né? Para ficar dentro do tema, hein? Porque o mito ele uma se canastreça, reinventa. Se você fosse olhar, por exemplo, fábulas, né, famosas, né, contos de fadas famosos, se você fosse olhar o original, era um conto de terror. Mas essa questão da super força, coisa e tal, sempre houveram na mitologia ou nas fábulas, qualquer coisa. Sempre houve um personagem que tinha ou super força ou invisibilidade. É só você procurar. Voar. Sim, voar. Isso é o básico, né? Por exemplo, até na mitologia nórdica, né, tinha aquela deusa, acho que é Freya, né, que ela tinha uma capa de pássaro que permitia ela voar. Tinha o Thor, que tinha o Thor, tô falando do Thor, o deus do trovão da mitologia, né? Não a versão dele da Marvel. Tinha 2 bodes, né, voadores, né? Ele tem um carro que era uma carroça que era puxada por 2 bodes voadores. E as descrições que eles faziam eram totalmente fora da realidade. Tinha história que ele tentava engolir parte do oceano. Bom, a gente está conversando aqui já tem um bom tempo sobre a Era de Ouro e dá para notar que o assunto não tem fim, né? Ainda dá para conversar muitos e muitos outros episódios. O que eu proponho é a gente voltar em breve aí para começar a falar mesmo para falar dos principais personagens que surgiram nessa época e que ficaram até hoje, né? Mas isso é uma conversa para um outro programa. Então, começar a puxar considerações finais, assim, do que vocês acham qual é o legado da Era de Ouro? Ele perdura até hoje. Nós temos muitos personagens que surgiram na Era de Ouro, ou que pelo menos os antecessores surgiram na Era de Ouro, né? Por exemplo, nós temos Superman, Mulher Maravilha, Batman, o Lanterna Verde, embora não seja mais o mesmo, mas o conceito é praticamente o mesmo, né? O Flash também, o Capitão América, o Namor, Gavião Negro, né? Fala do Capitão Marvel, senão o Renegado vai ficar chateado. Sim, o Capitão Marvel. Vamos lembrar dele. Shazam! Às vezes foram reinventados ou tiveram modificações para as novas gerações, né? Eles criaram as pessoas mais velhas daquele tempo, cresceu com a nostalgia desses heróis, com a memória afetiva. Depois eles foram trazidos de volta. A gente também, eu assistia desenhos animados dos super-heróis, tem memória afetiva com eles. Então é uma coisa que ficou no imaginário popular, né? Então, é uma coisa que é uma das coisas da de ouro. Ficou no imaginário popular e criou uma memória afetiva. E essa memória afetiva vem se renovando com as gerações. Os personagens estão aí, eles vão se renovando. E é isso que eu acho. É o maior legado da de ouro. Acho que o maior legado, né? Não é tão conhecido aqui no Brasil, mas a Sociedade da Justiça. Nós não teríamos Liga da Justiça sem Sociedade da Justiça. E eu vou te dizer já por quê. Porque os criadores eram os mesmos. Gardner Fox. Praticamente. Não. Praticamente tudo que eles tentaram transpor, você pode ver que se você for ver as histórias, as primeiras histórias da Liga, tem vários parâmetros entre histórias da Liga do começo e as da Sociedade da Justiça. Principalmente aquela questão, eles se separarem para cada um tentar
combater uma faceta de uma ameaça qualquer. Eles tinham aquele caso principal aí, então, eu vou lá para as Montanhas das Joias para pegar tal artefato, eu vou para o deserto da malignidade para pegar esse outro artefato, aí por aí ia. E isso era praticamente um clichê nas aventuras da Sociedade da Justiça. Eles se separavam para enfrentar várias facetas de um perigo qualquer. O E muitos dos personagens... Opa, muitos dos personagens que... Sim, fale. Oi. Renegado, o que você ia falar, Renegado? Não, fala você, Paulo. Sim, muitos dos personagens, né, da Liga da Justiça, eles também fizeram parte da Sociedade da Justiça de um outro modo, sendo uma encarnação, né, ou então a versão mais moderna, né, sendo mesmo personagem praticamente, né, porque essa questão, como eu falo sempre, das terras paralelas, foi um invento, né, que eles criaram, né, para poder justificar a presença de certos heróis na Liga, mesmo eles tendo aparecido na Sociedade da Justiça. Mas isso é assunto para outro episódio, né? Exato. Exato. No fim. Vai, Renegado, vai. Não, só queria dizer que esse Gardner Fox também foi ele que fez como é que eu dizer, a reinvenção de vários personagens, né? Como o Lanterna Verde, o Átomo, o Gavião Negro, para Eras de Prata, foi ele. A Panini ainda está chamando o Átomo de Electron? Não sei. Eu acho que depois... Eu nunca gostei desse nome. Né? Porque convenhamos, né? A Ebal conseguiu deixar o Átomo mais... outro legado quem tem da Ebal, pô. Pela nomenclatura, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, né? Não existia no dicionário português a palavra coringa. Existia o quê? Coringa. Mas só que a Ebal, né, naquela situação de nunca querer influenciar as crianças a falarem certas palavras de baixo calão, eles fizeram essa alteração. E a alteração pegou até hoje. Tem gente que até pensa que a carta é coringa, né? Coringa. Será por isso que aquele time de futebol lá do Paraná chama Coritiba? Não sei. Não sei. Delfim, considerações Mas a grafia, parece que a grafia original de Coritiba era Coritiba mesmo. Com Y e tudo. Vamos lá. Não estou bem certo. Olha só, para mim o grande legado da Era de Ouro é o leitor, né? Tipo, a criação de um mercado, o fascínio que é possível você trazer com heróis coloridos, né, impressos num papel, para uma geração de leitores que descobria algo novo, e a cada geração isso se renova. A gente não tem outro motivo para fazer números 1, ou reiniciar revistas, ou fazer reboots, ou fazer resequenciamentos, que não a tentativa de resgate desse fascínio. Então, eu acho que o grande legado da Era de Ouro foi esse fascínio inicial enorme, que fez com que diversos títulos vendessem centenas de milhares de exemplares e se criasse uma cultura específica que não existia, certamente não existia nada parecido com isso, e é um dos alicerces da cultura pop até hoje, né? E esse fascínio é emprestado, né, desde essa época até hoje, tipo, quando a gente consegue ver esse fascínio refletido até em personagens que não são necessariamente heróis, mas são fascinantes, como o Loki, né, que tá com essa série nova rolando na Disney Plus. Então, eu acho que é isso. O grande legado é o fascínio que esse tipo de personagem
deixa para o leitor. É o grande legado da Era de Ouro. Eu acho que é algo que sempre vai se tentar resgatar. A Era de Prata surge para se tentar resgatar esse fascínio, né? A Era de Bronze surge para tentar resgatar um tipo de fascínio diferente, quando todo mundo virou camp. Então, a crise, as crises, as guerras secretas, todos os eventos são para resgatar esse fascínio no leitor, sempre. Então, acho que esse é o grande legado, né? É a primeira vez que acontece essa fascinação do leitor por algo assim, né? E o resto são todas tentativas de se recuperar esse fascínio inicial. Para mim, esse é o grande legado. Muito bom. Bom, acho que um período muito importante para minha infância, cara. Se não fosse essa época aí, não ia ter as coisas legais que eu tive na infância e que até hoje ainda sigo lendo, assim, né? Marcou bastante, não só a gente, como as gerações anteriores e vindouras, né? É porque em algum momento você se sentiu fascinado por isso, né, Joá? Exato, não, eu concordo com o que você disse, sim. Eu acho que você fechou bem o episódio. Eu gosto de dar uns fechos bons assim. Tá certo. Eu sei disso. Queria agradecer muito aí a camaradagem dos canalhas, né? Porque eu acho que o pessoal o Renegado e o Canalha Corvo, sumido. Não, é porque o Renegado e o Corvo chegaram hoje, eles não sabem que o The Lambis Goya Cast é um podcast associado ao canal Confraria dos Canalhas no YouTube. Sei sim. Que ótimo, porque em terra de cidadão de bem, ser canalha é um privilégio. É verdade. Tem razão, apoiado aí. Então fica a dica aí, se você, pra galera aí, a gente vai voltar em breve, eu espero, né? O convite está feito aí pra galera, pra gente voltar e começar a falar do... Eu acho que o próximo episódio pode ficar no Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha, né? A Trindade. E se der tempo, a gente ainda fala dos capitães, tanto a América quanto o Marvel. Ou então, eu acho que o Capitão Marvel, o Renegado, vai querer fazer um episódio só, né, cara? Só para ele, totalmente dedicado. Pô, se a gente já falou tanto assim sobre isso antes de chegar no Superman, eu acho que no próximo vai ser só o Superman. É possível também. Bom, Pronto, pode me chamar. Então, beleza. Então, fica aí. É só ficar atento aí, o famoso jabazinho dos YouTubers, né? Porque o podcast vai no YouTube, dá o like, dá o subscribe. Inscreva-se no canal. Exatamente, acione o sininho para você saber quando a gente vai soltar o próximo. Agradecer a todo mundo aí, valeu, Delfim. Falou! Valeu, Joacélio, valeu, Delfim, valeu, Renegado. Valeu, Cova. Valeu, Renegado, valeu, Cova. Valeu, obrigado. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço aí, pessoal. Bom, valeu, gente. É isso aí, Obrigadão, meninos e meninas. Estamos terminando o podcast de hoje. Mas, bom, valeu. O papo foi bacana demais. Obrigado, pessoal. Ô, Delfim. Oiê! Acho que o próximo, eu acho que o pessoal está pedindo para fazer de Star Trek. Você topa? Com